todo mundo, sem exceção, hein? Sob enorme pressão e protestos da torcida contra o presidente Júlio Casares, que pode ser afastado ainda hoje pelo Conselho, o São Paulo venceu o São Bernardo e aliviou a crise de dentro do campo. No Carioca, noite de festa para Botafogo e Vasco. No Cruz Maltino, Diniz analisou que não é hora de vender a joia Rayhan. No Sul, o meu Inter atropelou o Monson com 2 gols e uma assistência de Borré na estreia de Paulo Pessolano. Pela Copinha, Botafogo, São Paulo, Palmeiras e o meu Colorado estão nas oitavas de final. De volta ao Paulistão, o Bragantino lavou a alma para cima do time reserva do Corinthians, com um brilho de John e alerta de Dorival Júnior. Nós não temos um outro caminho. Então, o torcedor que vai se acostumando, porque nós tivemos um tempo mínimo de recuperação e menor ainda de preparação. Essa preparação ela não foi o ideal, o adequado. Nós saímos de 2 jogos agora e estamos pegando 3 adversários da Série A. Tenho 17 anos de carreira, 18 anos de carreira, então já como auxiliar eu já tinha trabalhado em profissional, mas como treinador foi a primeira vez. Então eu estou muito orgulhoso do que nós pudemos representar aqui hoje, competindo bastante, sendo sólidos defensivamente e que os meninos tiveram muita coragem para jogar. Eu vi um potencial imenso no Rayhan e essa imensidão de potencial está só no começo. Não acho que é o momento do Rayhan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Aquí lo que nós estamos procurando que tenga minutaje. Y como dije, llegar lo mejor posible para el campeonato brasileiro y no sufrir como sufrimos ano passado. Imagina você trabalhar em um lugar onde você não sabe se amanhã o cara que é o dono ou o cara que é o presidente não sabe se vai seguir e como vai seguir sua vida. Cara, a vitória é de suma importância. O clima não tá legal, mas é na parte de fora do nosso time, ali dentro do grupo, a gente sabia que a gente precisava vencer para voltar a sorrir um pouco, né, nesse início tão conturbado de temporada. Legal, hein? 3 pontos na conta, vitória diante do torcedor, porque hoje pode ser um dia histórico para a torcida do São Paulo. Por isso, já quero apresentar assim de cara, Cicinho! Bom dia! Bom dia, Cicinho! Bom dia, Renata! Bom dia, amiguinhos! Que delícia! Fazia tempo que esse sorriso não saía do rosto, Renata. Você voltando ontem, São Paulo ganhando ontem. É tudo perfeito. Será que pintou o campeão paulista? Não, eu tô falando do Bragantino. Bragantino? Não, também não. Olha! Já deu aquela provocada. Até porque, minha gente, preparem o coração. Teremos um majestoso Corinthians e São Paulo no domingão. E eu quero só olhar aqui pro nosso Ronaldão. A prévia do clássico foi bem ruim. 3-0. O Bragantino estava impossível, ganhou do Corinthians, time reserva do Timão. E olha que eu apostei, palpitei no Corinthians, hein, Ron? Foi esse o erro, menina. O erro está aí. Bom dia a você, menina Renata, a esses cavalos. E vou falar uma coisa pro Cicinho. O quê? Já que ele me provocou. Isso. O cliente sempre tem razão. Estamos esperando vocês domingo, tá? Bebido lindo, ó. Bebido lindo do papai. Bom, se vocês quiserem alguma dica sobre clássico, troquem uma ideia com Edu Dracena. Porque já tivemos Palmeiras e Santos, 1-0 pro time do Abel Ferreira. Edu, você vai acompanhar esse majestoso só de camarote, só pensando em outras coisas. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Estarei em casa assistindo de camarote, vendo o sofrimento dos dois. Agora não sei pra quem que eu
que eu vou estar torcendo pra zoar na segunda-feira ou não. Agora, que vai ser um jogo danado, vai ser, viu, Renato? Pelo amor de Deus. Agora, parabéns pro Bragantino, que é o líder do Campeonato Paulista. E nos critérios de desempate, ele supera o Palmeiras e está na ponta da tabela. Wagner Mancini, Ronaldo. Ele gosta de ganhar do Corinthians. E o Bragantino também. Se fosse um campeonato só Bragantino e Corinthians, o Bragantino seria campeão. E o Cleiton, aquela bola de Yuri, o Cleiton? Não, e o Cleiton ontem eu falei que ele ia virar o Neuer, aí fez uma defesa. Ô, Yuri! Continua o mesmo, hein, filho? Encravando, ensaiando, hein, Yuri? Viquinho também. E o Viquinho, meu Deus do céu. Ai. Coisa Teremos linda. muita coisa, já perceberam aqui no programa, não é? Os momentos no futebol, às vezes, são difíceis, duros, complicados. Em outras oportunidades, que delícia. Saudade, minha filha, de colocar um vermelhinho, de sair de casa, não é? Dose dupla na quinta-feira, Copinha e Campeonato Gaúcho. E ó, pra quem adora qualidade no futebol, teremos Copa Africana de Nações, a decisão entre Senegal e Marrocos, só gente grande no confronto, tudo ao vivo aqui na Band e daqui a pouquinho no YouTube você acompanha a repercussão da vitória do Bragantino sobre o Corinthians e o São Paulo que bateu o São Bernardo. Antes, dá uma olhadinha no que vai acontecer no final de semana. Chegou a hora da decisão de Senegal! De Marrocos! As duas melhores seleções do campeonato querem conquistar a África. Sadio Mané! Brahim Dias! É tudo ou nada. Copa Africana de Nações é na Band. Felicidade! O futebol me maltratou no ano passado. Até a última rodada, um desespero só. Eu ainda não esqueci. Estou precavida, ressabiada. Nada de comemorações excessivas. Só um pouquinho. Um pouquinho. O ano nem começou ainda. Vamos com calma, hein, bebê? Primeiro dia. Ganhou do Monson. Olha, o meu ano vai se resumir a Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Brasileirão, é isso? Copinha também, tem a copinha, né? Tem a copinha que ontem ressuscitou, viu? Olha, vocês secaram. Quem não viu na internet, Chico, Marco Aurélio Cunha e Ronaldo. 3 inimiguinhos disfarçados de amigos e colegas. Só que o troco veio depois de 22 pênaltis. Chamaram até você pra bater ontem, hein? Chama a Renata pra bater. Mas é o seguinte, antes da Copinha, a gente vai falar do Inter profissional, que entrou em campo à noite contra o Monson, que é treinado pelo Paulo Baier, jogador rodado, conhecido, agora técnico. E o Pessolano, Paulo Pessolano, estreou bem, 4-0, 2 gols do Borré, uma assistência do colombiano. E a loira tá daquele jeito. Estreia de técnico e que estreia! Paulo Pessolano comandou a equipe pela primeira vez e o Inter goleou. Enfrentando o Monson na segunda rodada do Gauchão, o Colorado não tomou conhecimento do time do Litoral. No gramado sintético do Paço da Areia, o primeiro gol demorou para sair. Passe de Ronaldo para João Vitor. O atacante contou com a falha do zagueiro adversário para, com categoria, colocar o Inter na frente do placar. Na segunda etapa, o técnico uruguaio colocou titulares e a diferença aumentou. O contestado Rafael Borré entrou para ser o principal nome do jogo. O colombiano fez o primeiro dele depois do cruzamento de Brian Aguirre. O terceiro do Inter também foi do centroavante. Cruzamento de Bruno Gomes no escanteio e gol de cabeça do atacante. Eu vi, foi muito criticado, mas é difícil quando um time, em total, o ano foi muito pesado, terminou sofrendo o time. Eu acho que não foi só o Borré, né? Sofreram todos. Assim que nada, o que nós temos que fazer é trabalhar e recuperar sua melhor versão. Mas ele, se sigue trabalhando como ele está fazendo, ele vai ser um jogador diferencial para nós. O quarto gol também teve a participação de Borré, com assistência para o garoto Alex e um belo chute, fechar a conta e a goleada colorada.
bom jogador, bom menino tem aqui, sim. Ele está com muita fome, trabalham para caramba, na verdade, estou muito contente com eles. Tem qualidade, sim. A vezes não há que apurarse, né? Eles vão somando minutos e tudo. E vamos ajudar a que eles estejam preparados para quando lhe toque, como agora. Cada jogador que fez o jogo passado e este jogo, eles fizeram perfeito, perfeito. Além dos jogos nesse início da temporada, o Inter está muito ativo no mercado, em busca de novas contratações e caras novas para o elenco do técnico Paulo Pesolano. Além do Campeonato Gaúcho, o foco está na estreia do Campeonato Brasileiro. O Inter já tem 2 reforços contratados, o meia Paulinho Paula, ex-Vasco, e o zagueiro Félix Torres, emprestado pelo Corinthians. A direção ainda quer mais 3 nomes para encerrar esse ciclo de contratações e entregar ao torcedor um novo Inter. Muita calma nessa hora. Segunda rodada do campeonato, líder, 6 pontos, saldo 5, goleada. Mas realmente são adversários que não são os mais complicados para o Inter. Só que como é início de temporada, início de trabalho, jogadores voltando, a mescla entre juventude, base e jogadores mais experientes, legal, começou bem, dá para elogiar. Mas calma, eu quero ver mais, quero conferir outras coisas. E só de ver o Abelão, a imagem mais importante do jogo foi o Abelão na arquibancada, olhando, acompanhando de perto. Que tem muito diretor que não vai no jogo. Mas ele vai, ele é diferente. Então, vamos ver, eu fiquei feliz, o Borré, tantas e tantas chances o Inter criou para o Borré no ano passado. E se ele tivesse concluído a gol, tivesse feito os gols, o Inter não teria sofrido tanto. Então, tomara que nas férias ele tenha treinado pontaria, calibrado, pé direito, esquerda, cabeça, aquela coisa. 2 gols e uma assistência, valeu, jogando só o segundo tempo. É isso, Edu. Não, e é isso. Perspectiva, por enquanto, é de esperar. Claro, é esperar e esperar com vitória. Eu acho que isso que é o mais importante, o trabalho do Pesolano está começando realmente. E quando você vê uma mudança de comissão técnica, você vê que outros jogadores acabam tendo mais confiança. O próprio Borré agora, tomara que ele consiga aí apresentar o futebol que a gente já viu ele jogar, principalmente no River Plate. Então são jogadores que vão aproveitar um treinador que trabalha muito, é um cara que cobra bastante e tem tudo para dar certo no Internacional. Tomara, agora vamos para o futebol carioca. Botafogo e Vasco da Gama venceram na competição e o Diniz pediu para que o Ryan permaneça no Vasco. Com a presença do técnico Martim Anselmi e de alguns jogadores do elenco profissional, a equipe sub-20 do Botafogo encarou a Portuguesa no estádio Luso-Brasileiro. No primeiro tempo, cada time teve um gol anulado. Danilo marcou de cabeça para o Glorioso, mas a bola havia saído. Depois, Guilherme Silveira apareceu livre para tocar para o gol, mas o atacante da Lusa estava em posição de impedimento. Logo no início da etapa final, Anderson Rosa fez pênalti em Felipe Januário. Caio Vale cobrou no canto para abrir o placar. A Portuguesa pressionou. Raul salvou em pelo menos 3 oportunidades. O Elber perdeu quase embaixo da trave. Até que nos acréscimos, Lucas Camilo arriscou de longe e matou a partida. 2-0. Estou muito orgulhoso do que nós pudemos representar aqui hoje, competindo bastante, sendo sólidos defensivamente e que os meninos tiveram muita coragem para jogar, eu esperava um pouquinho mais de ansiedade do que eles tiveram. Já o Vasco estreou com força máxima diante do Maricá em São Januário e logo aos 8 minutos abriu o placar com o Ryan, aproveitando o rebote, o primeiro gol cruzmaltino em 2026. Felipe Coutinho recebeu dentro da área, levou para a perna direita e bateu colocado para ampliar. Parecia que seria um passeio, mas na reta final do primeiro tempo, a zaga cortou mal e Alex diminuiu. Logo depois, Lucas Piton saiu jogando errado e fez falta em Pablo Tomás, que sairia de cara para o gol. Por isso, o lateral vascaíno acabou sendo expulso. Mesmo com 1 a menos, o Vasco voltou melhor do intervalo. Ryan partiu do meio-campo, driblou o goleiro e empurrou para o gol. Carlos Cuesta ficou com a sobra na área e depois de 2 tentativas, marcou o 4º.
Marcelo, de cabeça, ainda diminuiu, mas a reação parou por aí. Placar final, 4-2. No, pues como todos saben, el profesor es un profesor, un entrenador competitivo y pensamos y pelear todos los torneos. Entonces pienso que es un buen inicio, iniciar con el equipo y ya poco a poco pues ir adaptándonos con ritmo. Na primeira partida de 2026, o Vasco mostrou uma versão parecida com a do ano passado. Eficiente no ataque e vulnerável na defesa. Autor de 2 gols, Ryan pode ter feito a última partida com a camisa cruz-maltina. Ele já aceitou uma proposta do Bournemouth, da Inglaterra, que está disposto a pagar 35 milhões de euros pela transferência. Agora os ingleses negociam diretamente com o Vasco. Ao deixar o campo, o cria da colina ouviu o pedido da torcida. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. Acho que ele é um jogador que eu falo desportivamente e falo também pela ligação que eu tenho com ele, que é muito próxima. Se fosse meu filho, ele jamais sairia do Vasco nesse momento. Eu acho que o Ryan, ele merece, mais de qualquer coisa, ele merece ficar no Vasco e o Vasco merece que ele fique. Eu acho que esse início dele de hoje é uma amostra daquilo que pode acontecer nessa temporada. Então, o Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro. Tem potencial, é um cara definidor, é muito jovem ainda. É um jogador que tem todas as qualidades que um treinador precisa. É um atacante decisivo, mas uma proposta do futebol inglês, primeira divisão, isso mexe com o atleta, Cicinho. Não é tão simples dizer não. Renata, mexe com o atleta e mexe com o clube também, porque o Vasco precisa de dinheiro. E se chega uma proposta na linguagem, vamos lá, do que o Vasco está vivendo, irrecusável, aí não tem como ficar. Mas é um grande jogador, é a referência hoje do Vasco da Gama. As principais jogadas saem do pé dele e do Felipe Coutinho, eles se entendem muito bem e é esse jogador decisivo, né? Porque a gente é acostumado a ver jogadores se despontando, aquela questão do drible, e ele foi se moldando a essa equipe do Vasco e hoje é o grande artilheiro, né? Então, na ausência do Verratti, ele é o cara que está fazendo gol ali, tem contribuído muito com o Vasco. Se sair, o Vasco vai cair muito em produção e para encontrar o outro vai ser muito difícil. Pois é, falando em Verratti, o que tem de notícia é que ele teria pedido ao Vasco para deixar o clube e jogar no Cerro Porteño. É um atleta que, ao contrário do Ryan, ele já tem mais idade, já tem mais experiência, não tem tanto tempo assim de carreira, então mudaria os ares. Ronaldo, sem o Ryan, liberar o Verratti é uma boa? Por isso que o Diniz já está dando essa letra aí, de tentar segurar. Mas a verdade, eu não sei se vocês vão concordar comigo, e muitas vezes a imagem até mostra coisas diferentes, mas eu gosto da forma que o Diniz fala dos seus jogadores, e que ele tenta blindar alguns jogadores. E no caso desse menino, que ajudou muito e que ele está lapidando ainda, eu acho muito legal isso, do treinador se preocupar com o menino, de chamar atenção algumas vezes, de chamar no posicionamento. Muitas vezes um pouco áspero, né? Que vocês olham assim fora e acham, mas ali dentro tem que ser dessa forma, porque é um choque imediato. Mas eu acho assim, que se o Diniz falou, tá falado, porque o Vasco tem necessidade, como o Cicinho falou. Mas se lapidar melhor esse menino, com certeza os números vão aumentar em cima da contratação dele. Agora, Edu, vamos mudar um pouquinho o assunto. O Botafogo também venceu, ainda jogando com seus garotos. O que eu gostei é que os titulares, os mais importantes do time, foram prestigiar a partida. E é importante esse começo. O Botafogo é um time que ainda talvez contrate mais, mude de figura, mas é uma equipe que precisa de confiança. Precisa de confiança e a expectativa que se criou ano passado em cima do Botafogo não se concretizou, né? Porque tinha ganho o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e o ano passado, infelizmente, não acabou conquistando nada e se criou mais ainda esse ano. E toda mudança de ano, né, o Botafogo fica sem treinador, fica um pouco perdido. E aí, quando você acaba contratando, você acaba, de repente, ganhando mais tempo, até porque esse ano é um ano atípico, é um ano onde os campeonatos estão mais encurtados e aí você tem que ganhar tempo.
e ganhando tempo, principalmente num campeonato carioca e tendo esses jogadores unidos em prol de um objetivo, acho que o Botafogo pode conquistar os seus objetivos. Bora pro Campeonato Paulista. O Bragantino recebeu o Corinthians, que optou por uma equipe reserva. Ronaldão 3-0 na só conta, meio, hein? negão, só meio, negão. Que meio? Só meio, só, porque é o time reserva, velho. Não era? Preparação pro clássico, né? Preparação pro clássico, nós estamos pensando no clássico. 3. O Yuri perdeu 2, hein? Tem que fazer pelo menos 1, hein, Bebedo? O que é, Leila? 3-0. Realmente foi esse 3. o placar e a gente mostra o que de melhor aconteceu na partida. O que eu posso fazer? Dorival escalou um time alternativo e promoveu a estreia discreta do zagueiro Gabriel Paulista. Cobrança de escanteio de Vitinho, Charles mandou de cabeça, Cleiton fez boa defesa. No rebote, Choca chutou e Cleiton salvou de novo. Não parou aí, Dieguinho ainda tirou tinta da trave. O Braga respondeu com Andrés Hurtado. Mas foi John quem abriu o placar no Cícero de Souza Marques. Sacha acabou enganando o Hugo Souza. O John bateu direto pro gol. Sacha atrapalha o goleiro do Corinthians. A bola morre no fundo da rede. O Bragantino podia ter feito pelo menos mais 2 gols, só na primeira etapa. Em desvantagem, Dorival modificou o time no segundo tempo, colocando alguns atletas considerados titulares. Mesmo assim, o Bragantino continuou pressionando. A noite era dele, John. A jogada começou com Lucas Barbosa, que ganhou de Hugo, avançou e encontrou o camisa 10 nas costas de Kaká. Foi aí que Dorival tirou Hugo para a entrada de Bidu. O professor também apostou em Yuri Alberto, na vaga de Charles. As trocas surtiram efeito imediato. Bidu colocou o Yuri Alberto na boa. Falando no Yuri, reparem nessa chance perdida pelo camisa 9. Inacreditável. Não fez, levou mais um. Quando Lucas Barbosa lançou para Mosqueira, o atacante passou como quis por Kaká e colocou na rede 3-0 Bragantino. O Mosqueiro meteu por baixo do gol para fazer o terceiro gol no jogo. O Corinthians não pode tomar 3 gols da forma que foi. Felizmente foi um resultado que a gente não esperava. Sabíamos que a equipe adversária é uma equipe muito boa. Infelizmente tivemos alguns erros. O fato da gente largar bem não quer dizer que as outras equipes não vão se recuperar ao longo da competição. Porém, no meio do Campeonato Paulista, você começa a Série A do Brasileiro, o que é um agravante. Autor de 2 gols, John foi de fato o protagonista. Bom lembrar que ele está na mira do Zenit da Rússia. Eu sou muito feliz. Se for para ir embora, eu vou embora feliz. Se for para ficar, eu vou ficar feliz também. Mas eu procuro trabalhar dia a dia, procuro fazer o que eu fiz hoje, que é ajudar a minha equipe, para que mais coisas apareçam, não só para mim, mas para o clube que me abriu as portas. Agora o papel de vilão da noite ficou para o zagueiro Kaká, que jogou improvisado na lateral direita. Ele não fez uma má partida. Difícil marcar um jogador como o que ele marcou. E mesmo assim, eu acho que ele nos entregou coisas boas. Sem tempo para lamentar, Dorival Júnior tem apenas 2 sessões de treino para preparar o elenco do Corinthians para o Clássico. Domingo tem Majestoso em Itaquera. É só o início da temporada, mas já tem clima de cobrança. A gente vai buscar essa vitória dentro de casa, uma vitória no Clássico sempre dá confiança pra gente, para que a gente possa continuar trabalhando da melhor forma. Tivemos pouquíssimo tempo de recuperação e preparação, então podem se prepararem, porque nós teremos dificuldades dentro do próprio Campeonato Paulista, inclusive comprometendo o início do Brasileiro.
Ronaldão, queremos explicações. Primeiro, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Equilíbrio, né? Equilíbrio agora total, porque é o seguinte, acabou de ser campeão. Não tem um mês que foi campeão, dia 21. A equipe a ser batida, dia né? 20 é uma equipe a ser batida e todo mundo tá entrando com força máxima. Pra bater nessa equipe. Agora, o que está acontecendo com o Corinthians do Dorival e do Marcelo Paz? Análise. Porque agora é o momento de você analisar quem está jogando, quem não está jogando, da forma que jogou. O Dorival acabou de dizer uma coisa que eu não havia percebido, que o Kaká não jogou tão mal. Ele falou na entrevista. Falei, então tá bom, vamos ver o que tem aí. Porque na lateral ele não foi tão mal. Quando ele tirou o Tchoca, que estava jogando bem, que merecia também ter uma sequência de jogo, esse menino Tchoca, ele falou, não, deixa eu complicar um pouquinho a minha vida. Vou colocar o Kaká na zaga. E foi isso que aconteceu. Mas o Kaká não foi tão mal. Não foi. O Hugo não foi tão mal também. Como é começo de temporada... O goleiro ou o lateral? Não, o goleiro sempre vai bem. O Hugo vai bem. O lateral, o Huguinho, esse menino. Agora, o que está acontecendo com o Corinthians? Para você, torcedor corintiano, tenha calma, porque são análises. Xalala. Xalalalala. Xalalalala. É isso que eu quero dizer. Para não me exceder hoje. Renato acabou de voltar de férias, meu Deus. Sexta-feira. E hoje, de 16 de janeiro, muita calma nessa hora. E ninguém quer me ver nervoso em janeiro. Eu também não ficarei nervoso em janeiro, porque estou me poupando e fazendo análises também. Porque você está esperando o clássico de E domingo. com certeza domingo Aí a festa está preparada. Aí acaba essa gentileza. Domingo não é guerra. Porque domingo vai tomar taca, Porque- aí vai ver. Aí vai ver que o ano vai ser difícil. Não, mas peraí, se por um acaso, xalalalala, viu? Só por um acaso, xalalalala. E se não ganhar o clássico? Quem não ganhar? Em casa? Em casa a gente conversa. Era assim que a mamãe falava. E o couro comia, Qual mamãe? Cecília. Mamãe Leila? Não, a minha mamãe. Agora Como é que em casa, Corinthians? O campo não é, o estádio não é do Gente, Corinthians. essa risada dela, eu dou risada da risada dela. O Cici falou uma coisa inédita. Falou que o Corinthians não tem o quê? Não tem campo. E vocês jogaram jogar depois em de casa. 70 dias em casa. Com a Dua Lipa tá onde? A Shakira tá Vai onde? jogar em casa. A Shakira tá Pra você viajando. ter casa, você precisa pagar. Vai te lascar, Enquanto você Cici. não paga, se você faz um financiamento, ainda a casa é do banco. Então A tá na partir hora do de momento fazer, que você sabe o paga, quê? é sua. Tá na hora de fazer reforma. viu? Exatamente. Que tá enchendo eu tenho d'água uma lá. casa, eu fiz um empréstimo no banco. Eu tenho que pagar. Se eu não pagar, o banco vem e toma. Então o Corinthians não vai jogar em casa. O Corinthians vai jogar num campo que não é dele. Então você vai ver. E vai perder Você vai nesse ver a campo. casa do povo. Se você quiser, vai você perder vai lá ver o nesse jogo. campo. Vai lá ver o jogo, você vê. Já Não começou, vem hein? achando que esse ano tá bom, não, que é daí pra pior. ó. Mas é o time a ser batido, é o atual campeão paulista. Mas tá facinho ser atual campeão batido. paulista. Esse é o time Você reserva. falou isso. Só isso pra vocês. Mas Esse o time Corinthians reserva. deu a liderança do Paulistão para o Bragantino. Foi. O Bragantino agora é o primeiro da tabela. É um complicar o time com Palmeiras. menos pressão, não é? Pode vender o seu principal jogador. Será que vai vender o John John, hein, Edu? Provavelmente. Eu acho que o Bragantino não vai segurar realmente o John John, porque é um cara que está destacando. O cara que, quando se destaca, principalmente num time do Bragantino, e jovem ainda, com talento, acho que vai ser bom, de repente, pro Palmeiras. Não vai pegar um percentualzinho Vai. também. Agora, de Palmeiras. 4 gols que o Bragantino tem no Campeonato Paulista, 3 ele fez. Isso demonstra o grande jogador que ele é. E assim, o Bragantino, ele se preparou, né, para essa questão de revelar jogadores e vender. O Bragantino, lógico, é um time que luta por título. Por isso que a gente vê também que não tem tanta pressão do torcedor, né? O Bragantino, quando fica no meio de tabela, quando tá um pouco mais à frente, o torcedor não cria expectativa, exatamente por isso. Sabe que a qualquer momento os seus principais jogadores podem ser negociados. E caso, provavelmente, é o que vai acontecer E com o pode John estar John. chegando o Wallace Ian, né, do Flamengo, que é um talento também que, de repente, pode estar lapidando para um futuro também a Mas saída que jogaria, do John. na minha opinião, muito mais se tivesse a companhia do John sim, John, sim. porque aí o John John ia pifar o cara. pifar. Ia deixá-lo na cara do gol. É diferente, gente. Ontem o Kaká pifou. Mas deixa eu falar uma coisa. o Vitinho- É outro tipo de pife. Mas deixa eu falar com vocês. Mesmo com o time reserva... Você ficou bravo que ele colocou o Kaká na lateral direita? Não, eu fiquei bravo quando ele colocou o Kaká na zaga, porque aí que desandou a maionese. Mas o Corinthians perdeu o gol também com o time reserva, dá uma olhada lá. Perdeu o gol, ó o Vitinho, ó o Vitinho.
Olha que balançada. Agora ele vai estar pra linha de fundo. Então, só um detalhe. É começo de temporada, é só um detalhe. Mas tava indo tão bem, né? Faltava pouco pra tirar um 10. Choveu demais, menina Renata. Tinha aí poças e mais poças. E aí ele foi chutar. E o que mais aconteceu? E essa do Yuri, dá uma olhada aí, ó. Era pra ser gol, mas tá voltando. Ai, Mas aí também é uma perseguição. É começo de temporada. Não, é uma perseguição sua. Por quê? Por que o Kaká é culpado, então? Olha aí o tanto de gol que o Corinthians perde. Eita. E aí você joga nas costas do Kaká. É porque quando não faz gol, na minha época era assim. Quando não fazia gol lá na frente, a gente segurava o rojão. Opa, segura o rojão aí. Agora o que é? A defesa segura o rojão, era assim. Ó, Edu, dá 2 passos pra frente que aqui é minha. Pá, ajeitou a carga. É isso que acontece. Agora, não aconteceu com o Corinthians. Mas o Corinthians também teve chances, menina Renata, de fazer gol com o time reserva. Ah, mas entendeu? O Yuri foi titular? Não, ele tá voltando agora, ele veio da Itália, acabou de fazer o passaporte, bonitinho. Aí ele voltou e aí teve que... minutagem, sabe, assim, pra começar a temporada. Porque o... Tá gaguejando, não gagueja não, você tá querendo passar o pano, eu tô achando as palavras aqui, minutagem, eu tô passando pano, não. Mas olha, você deve ter prestado muita atenção na coletiva do Dorival e ele alertou. É um ano bem difícil, o Corinthians tem várias competições pra participar, pra poder... pensar com mais calma, não vai ser simples. Vai ter que poupar em algum lugar. Então. Vai ter que contratar, vai ter que poupar, vai passar por esse processo. Você chamou a atenção de uma coisa importantíssima, minha Renata, porque o Dorival ganhou da Ponte Preta e falou assim: olha, 8 rodadas e vai ser difícil, o campeonato dificílimo. Aí no outro jogo ele pôs o time reserva. Aí que eu não entendi, foi isso que eu não entendi, sabe? E olha, a informação da produção é o seguinte: o Bragantino, ele comprou 60% do John, 40% ainda é do Palmeiras. Então, se a venda acontecer, o Palmeiras vai ganhar uma boa grana, mais do que um percentual, hein? Vai lucrar bastante, vai lucrar. Mas é isso que é a questão da você ter visibilidade. Por exemplo, no Palmeiras ele não ia ter tanta oportunidade assim. Então foi pro Bragantino, o Bragantino deu essa oportunidade para ele e tá mostrando o talento que ele tem. Bom, falando em visibilidade, quem precisava não só de visibilidade, mas de efetividade, era o São Paulo. Eu avisei, todo mundo pessimista, todo mundo só pensa na pior parte. E o São Paulo, com chuva, não era a condição ideal. São Bernardo começou bem no Campeonato Paulista, venceu por 1-0. E o gol foi do Luciano, que comemorou abraçadinho com o Crespo. Uma noite de muita chuva no Morumbi, mas que podemos considerar de bom público. Mais de 16 mil torcedores para um São Paulo com 7 mudanças no time titular e sem Alisson relacionado pela negociação que tem com o Corinthians. Sim, talvez Alisson, sei, como outros, tem possibilidades de sair, mas neste momento estamos um pouco assim, esperando o que acontece fora do campo. Gramado encharcado e a bola não rolou normalmente. Echaporando São Bernardo tentou de longe. E no cruzamento de Wendel, Luca acertou a trave. No primeiro tempo, foi isso. E logo no primeiro minuto da segunda etapa, Felipe Garcia fez Rafael trabalhar bem. No escanteio, o goleiro São Paulino teve sorte. Aos 20 minutos, Luciano entrou no lugar de Lucas. E a torcida ovacionou o retorno de Jonathan Caleri, que não jogava desde abril do ano passado. Eu sou um garoto outra vez que vai jogar por primeira vez. Fico muito feliz por ter voltado, porque meu joelho respondeu bem. Obviamente que as pernas pesam muito em mais um dia como hoje. Na cobrança de falta de Danielzinho, Arboleda acertou o travessão e o predestinado Luciano fez 1-0. Do São Paulo! Saiu o gol do São Paulo do Morumbi! Comemoração no banco de reservas e desabafo. Um dia eu vi, nas redes sociais falando que o Luciano tava querendo derrubar o treinador. Isso aí é uma sacanagem comigo, porque todo ano eles querem fazer isso comigo pra trazer a maioria da torcida que gosta de mim contra mim, né? Eu não sou dono de time, eu tenho contrato até o final do ano, espero cumprir até o final do ano. O São Paulo ainda teve um pênalti em Ferreirinha a seu favor, mas o árbitro Murilo Tarrega Victor foi ao VAR e anulou a marcação. Fim de jogo, São Paulo 1-0. Mas acho que a gente fez um bom jogo, um placar ajustado, um jogo decidido nos mínimos detalhes, num lance de bola parada. Tem um mérito da qualidade do Luciano. Uma vitória para lavar a alma no Morumbi. Agora o São Paulo tem 4 clássicos em sequência.
Corinthians, Portuguesa, Palmeiras e Santos. Depois de uma quinta-feira chuvosa, a sexta-feira tem previsão de dilúvio nos bastidores do clube. Imagina você trabalhar em um lugar onde você não sabe se amanhã o cara que é o dono, ou o cara que é o presidente, não sabe se vai seguir e como vai seguir sua vida. Aqui é o mesmo, a gente é funcionário, trabalha para São Paulo, gosta muito de ficar aqui, mas as coisas extrapolíticas, em parte, podem afetar o grupo. Para nós jogadores, a gente tem que pensar unicamente no campo, então a gente não vai nem falar muito sobre isso, e não é porque a gente não quer ou porque a gente não se preocupa com São Paulo, mas sim porque a nossa forma de se preocupar e de cuidar do São Paulo é a gente buscar todas essas nossas energias, focar ela em campo. Mas o extracampo tem rendido muito no São Paulo. Crespo respondeu sobre a postagem do empresário de Lucas em relação à indireta de líder limitado. Esse empresário tem que falar uma coisa para mim, eu tenho meu empresário. Falam junto, não tem problema. Protagonista fala com protagonista. Se Lucas Moura ou outros, não sei se tem, querem falar comigo, fala comigo e eu falo com ele. Coisa fala na bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Empresário, empresário, protagonista, protagonista. São Paulo, uma derrota e uma vitória. Nesse paulistão escorregadio, é preciso tomar cuidado. A meta final deste paulistão para a gente, como eu falei com eles, é colocar o carro na pista. Que é o carro na pista, chega a quartas. Mudou o esquema tático, tirou os 3 zagueiros, não é? E deu uma mexidinha, 4 atacantes. O Lucas Moura fazia às vezes de ali, o cara que estava no meio. Mas enfim, vamos falar do jogo daqui a pouquinho, porque a Gabi Guimarães tem preferência. Eita. Já encontrei com a Gabi na redação hoje cedo e ela estava apurando informações sobre esse impeachment que pode acontecer logo mais para o presidente Júlio Casares do São Paulo. Gabi, aquele bom dia mais uma vez para você especial. A torcida do São Paulo gostou, ganhou, precisava, mas o assunto mesmo é essa possibilidade de saída do mandatário máximo do São Paulo. É verdade, Rê, o assunto é fora do campo. Bom dia pra você, pra todos que estão ligados com a gente. Você que é minha parceira de série, mas hoje a gente vai falar de uma novela no São Paulo que tem aí um astral totalmente diferente. Hoje vai acontecer a votação de impeachment do presidente Júlio Casares, marcada pra hoje às 6h30 da tarde. Deve ter uma duração de 2 horas com voto secreto. E qual vai ser o formato dessa votação? Antes, lembrar pra vocês que por determinação do Conselho Deliberativo, a votação seria exclusivamente presencial aqui no Morumbi e seriam necessários 75% de votos favoráveis para o afastamento do Casares. Mas a oposição conseguiu uma liminar que foi concedida nesta semana pela 3ª Vara Civil do Butantã, que por sinal fica bem pertinho daqui, alterando 2 pontos. O primeiro deles é que a votação vai acontecer de forma híbrida, ou seja, presencialmente aqui no Morumbi e também à distância, online, por aqueles conselheiros que não estiverem em São Paulo. A segunda mudança tem a ver com essa quantidade. Agora são necessários 2/3 de votos favoráveis para a destituição do presidente Júlio Casares. Para facilitar em relação a esses números, até tem uma colinha aqui para vocês. Ao todo, são 254 conselheiros aptos para votar. Para que o impeachment, esse processo continue, são necessários 171 votos favoráveis. Antes, pela determinação do Outem Aires, seriam 192. Então o número caiu de 192 para 171. Gabi, e aí? O que acontece depois disso se esse número de 171 for alcançado? Uma Assembleia Geral vai ser convocada para uma votação dos sócios. Hoje é a vez dos conselheiros e uma eventual nova votação aconteceria daqui 30 dias com os sócios. E aí, nesse intervalo, o Júlio Casares ficaria afastado e o Arri Macis Júnior, que é o vice-presidente, assumiria de forma interina. Se os sócios também aprovarem por maioria simples, aí o Arri Macis Júnior continua no cargo até o fim desta temporada, quando acaba, Renata e amigos, oficialmente o mandato de Júlio Casares. A apuração, tudo vai acontecer hoje a partir das 6h30 da tarde aqui no Morumbi, mas alguns conselheiros que não estiverem em São Paulo também podem votar à distância. É um dia histórico e importante para o São Paulo, Rê, que nunca teve um presidente
presidente empichado em toda a história do clube, viu? Realmente é um dia histórico, é a expressão perfeita, Gabi. Muita expectativa, muita concentração. A gente já sabe que os votos já estão sendo processados, porque nos bastidores se trabalha muito, tanto a oposição quanto a situação. Muitas denúncias, a situação para o Casares ficou bem complicada, principalmente nesse começo de ano. Gabi, daqui a pouquinho a gente volta, conversa mais, vai atualizar essa reunião tão importante que pode definir o afastamento de Júlio César Casares. Gabi Guimarães, diretamente lá do São Paulo. Agora, Cicinho, eu sei que você está feliz pelo resultado de ontem, a primeira vitória no Campeonato Paulista, mas essa situação política, ela é prioridade no São Paulo. Exatamente, Renata, e não há como fugir disso, né? Porque a vitória do São Paulo ontem dentro de campo era o que o torcedor esperava. Uma vitória num clássico é o que o torcedor gostaria, só que a maior vitória do São Paulo que o torcedor está esperando é essa fora de campo, né? A saída dessa diretoria que tem denegrido a imagem do clube, que tem feito o São Paulo se apequenar, né, perante aos adversários, perante a toda a história do São Paulo. Então, assim, o que os torcedores esperam essa vitória, porque aí vai ver a demonstração de amor, né, e de respeito daqueles que irão votar, né, para ver se eles estão interessados mesmo no São Paulo, porque o mais viável nesse momento, independente de culpa ou não que está sendo tudo investigado, a gente tem que sempre bater nessa tecla, o mais importante é o quê? Que responda fora do São Paulo, porque o que tem feito até aqui agora com o São Paulo, o senhor Casares e toda a corte aí é uma vergonha. Então, o mínimo que eles têm que fazer é sair de cena e deixar que outros assumam para que retomem, né, a credibilidade do São Paulo que se perdeu. Mas, assim, se ele sair, vai continuar a mesma turma que ali, o vice vai assumir, mas não é? O fato dele... Peraí, mas o fato dele sair não diz respeito que ele não vai ter que arcar se houve essas situações. Então, assim, ele precisa responder fora do São Paulo. Porque não adianta também nada ficar respondendo dentro, agindo ali. Então, o que precisa é exatamente sair e aí depois é outra conversa. Eu também não sou entendedor, sou leigo nesse assunto. Quem irá assumir... Então, é o vice, né? Mas só que a pessoa que vai assumir... Ou a chapa sai. Não, aí já assume pressionado. Quem irá assumir, já assume pressionado e sabendo que tudo está sendo investigado. Né? Que vai entrar também o que aconteceu no Corinthians. O novo presidente assumiu, ele sabe da responsabilidade que tem. Segura o BO aí, porque é o seguinte, agora, é o que você falou primeiro, está sendo investigado o Casares. É bom que ele saia mesmo. Agora, o que vai acontecer, que eu acho que ele vai sair pelo fato de que o grupo dele, o grupo que estava com ele quis mandar no grupo, porque ele, como presidente, ele cresceu o olho, Casares. Você cresceu o olho e quis mandar no grupo. E o grupo agora vai fazer o quê? Vai votar a favor da sua saída. Por quê? Porque você desestabilizou o grupo. E o grupo tem que agora colocar as contas em dia, Cicinho. É assim que funciona. E a fiscalização ela tem que acontecer com todo mundo. Com o Casares, com o Stabile, com a Leila. Porque você tem que ter alguém fiscalizando. Mas é isso que eu estou citando como exemplo o Corinthians, mas pro lado bom. Porque o Stabile assumiu e está totalmente transparente. Então, sabendo de tudo que aconteceu. E com o São Paulo tem que acontecer a mesma coisa. Porque o São Paulo é um time grande... que tinha um clube ali, geria um clube. Hoje o São Paulo se tornou um clube de sócios com um time que administra um time pequeno. Então, assim, isso não pode acontecer. Os interesses têm que ser do São Paulo e não das pessoas, porque eles estão querendo mandar no São Paulo. E o São Paulo não se manda. O São Paulo é essa instituição aí que precisa ser respeitada. Olha, respeito começa em gerir as contas, em organizar um clube. Quando você tem a chance, a possibilidade, porque o Casares é reeleito presidente do São Paulo. E ele foi reeleito nas asas de uma Copa do Brasil que era inédita. E era. Agora o São Paulo tem esse título. Só que é o seguinte, você precisa respeitar o lugar que você comanda. E as denúncias, eu não sei se elas vão se comprovar, se ele vai conseguir se defender, mas elas são volumosas, elas são graves, elas envolvem pessoas ligadas ao próprio presidente. Então eu acho importante que ele seja afastado para que ele possa até ou provar a inocência ou que isso seja verificado, comprovado e ele seja afastado de uma maneira definitiva. Agora, vale
O São Paulo, a torcida vem protestando, vem cobrando, não é desse ano, é do ano passado. Ele já vem sendo questionado e agora o torcedor tem que fiscalizar, o conselho tem que ser mais presente no São Paulo e essa votação de logo mais, ela é importantíssima. Ela é algo que, sem dúvida, será histórico para o São Paulo e eu acho muito grave, muito sério, muito complicado que o São Paulo tem que se preocupar primeiro politicamente e depois com o que acontece na base, no profissional, na relação com empresários, com o marketing, com patrocinadores. O São Paulo é um clube que já foi modelo para todo mundo, que era citado como exemplo de gestão. E ele se perdeu tanto ao longo dos últimos anos que ele chega numa situação que beira o ridículo para um clube que já foi a grande referência no Brasil em termos de clube e de sociedade, não é? Agora, ontem o Luciano, que não foi titular, entrou no jogo, se redimiu, deu um resultado positivo ao São Paulo diante do São Bernardo e desabafou. O clima não tá legal, mas é na parte de fora do nosso time, ali dentro do grupo, a gente sabia que a gente precisava vencer para voltar a sorrir um pouco, né, nesse início tão conturbado de temporada. Porque outro dia eu vi, né, nas redes sociais falando que o Luciano estava querendo derrubar o treinador. Isso aí é uma sacanagem comigo, porque todo ano eles querem fazer isso comigo para trazer a maioria da torcida que gosta de mim contra mim, né? Então isso aí foi um aviso, porque eu não sou dono de time, eu tenho contrato até o final do ano, espero cumprir até o final do ano. Só Deus sabe o que vai acontecer, mas essa vitória foi para o treinador, para a comissão e para todos que estão ali, meus companheiros de grupo, minha esposa e minha família que está lá em Anápolis. Rapaz, o Luciano tá achando que ali é um confessionário. Não, ele só tá dando entrevista para falar o que está acontecendo, bebê. Que é isso? Uma vitória, hein? Uma vitória, faz o gol e ele começa, vou tirar o Cicinho dessa rodada, porque não é assim, bebê. Calma, começo de temporada é difícil. Lá fora tá todo mundo vendo o que tá acontecendo com o São Paulo. O Cicinho acabou de chorar, de falar aqui que o negócio tá feio lá. Então tá todo mundo vendo, Luciano. Faz a sua bem feita aí, bebê. E parece que o Crespo viu o programa aqui, né? Mudou o esquema, mudou o esquema, meteu o 4-4-2, colocou um time mais posicionado dentro do campo. Então tem alternativas. E por que não manter? Eu, na minha opinião, Renata, eu colocaria 3 volantes ali. O Pablo Maia, o que chegou agora lá do Mirassol, o Danielzinho jogou muito bem. E o Marco Antônio. Entendeu? Coloca o Luciano, o Lucas Moura e o Calério na frente, desse time jogar, treina esse time, vamos ver se não dá liga. Oi, do Dracena, e já se credenciando a treinador, gostei. Mas tem que ter alternativas, você não pode ficar preso a um esquema tático só. Você precisa criar outras possibilidades. E o São Paulo foi muito contestado na derrota para o Mirassol, que é um time que vem embalado, mas já perdeu também no campeonato. Então, Cicinho, nada melhor do que um clássico para restabelecer as coisas. Restabelecer o quê, bebê? Exatamente. A ordem das coisas. Se você ganha um clássico, a torcida fica feliz, os jogadores também. Tá torcendo, ainda bem você que tem uma sequência. Ainda mais contra o rival, né? Que é o Corinthians. Mas vale ressaltar exatamente isso. Porque quando você muda o esquema, né? Quando você joga num esquema que não favorece os jogadores que você tem, por exemplo, ontem o Cédric fez uma excelente partida. Quando você coloca ele em outro esquema, ele já não aparece. Então, acredito que achou o esquema para mandar ataca no Corinthians. E daqui a pouquinho aquele confronto Hernan Crespo e empresários, hein? Vou explicar isso na sequência. E bora sextar daquele jeito, já de olho no clássico do fim de semana, porque quando chega a sexta, a expectativa já muda. Tem derby, tem clássico majestoso. São Paulo e Corinthians frente a frente. E clássico é assim, não tem favorito, tem história, tem rivalidade, tem emoção, tem provocação e, claro, tem palpite. E quando o assunto é palpite, você já sabe onde entrar no jogo. É na Novibet. E o melhor de tudo, quem está assistindo ao Jogo Aberto agora tem super bônus exclusivo, com odds valendo 50% a mais. É vantagem para começar o fim de semana do jeito certo. Então, vai de Novibet. Agora me conta quem vai se dar melhor nesse duelo, Yuri Alberto ou Luciano? Quem vai chutar mais? Quem vai aparecer mais no jogo? Quem pode decidir o clássico? Na Novibet, dá para montar sua aposta do seu jeito, combinar mercado
jogados, pensar na estratégia e curtir cada lance com muito mais emoção. Você encontra na Novibet pagamento antecipado, super odds e criador de apostas turbinado. Tudo para deixar o clássico ainda mais eletrizante. Cada ataque, cada finalização, cada lance decisivo. É só apontar o celular para o QR Code que está aí na tela ou acessar novibet.bet.br e aproveitar o super bônus especial do Jogo Aberto para o Campeonato 011. Clássico majestoso, palpite na mão, emoção garantida. O palpite é seu, a emoção também. Vai de Novibet, jogue com responsabilidade, porque se não for divertido, não é jogo responsável, só para maiores de 18 anos. Olha, eu confesso a vocês, já que é o confessionário aqui do Jogo Aberto, eu confesso que a copinha me deixou maluca ontem. Fiquei doida, pensei que o Inter não passaria nos pênaltis do Nacional, passou, mas teve mais coisa e tem notícia triste também para contar. A gente mostra tudo agora. O Águia de Marabá foi eliminado na segunda fase da Copinha pelo Juventude nos pênaltis. E na volta para casa, a delegação sofreu um acidente. O ônibus que retornava ao Paraná colidiu com outro veículo próximo ao município de Santa Rita do Tocantins. Os jogadores foram encaminhados para o hospital com traumas leves. O técnico Ronan Chieser segue em estado grave no hospital da região. Em nota oficial, o clube informou o falecimento do preparador físico da equipe sub-20, Héctor Alves. Ontem conhecemos os outros 8 clubes que seguem na disputa da Copa São Paulo. Palmeiras sofreu na marca da Cal antes de cravar a vaga nas oitavas de final. Depois de empatar em 1-1 com o Flamengo de Guarulhos no tempo regulamentar, avançou após 26 cobranças de pênaltis. Após 25 chutes certos, Tudisco parou em Aranha. O Palmeiras já entra em campo amanhã contra o Ituano, que venceu o Fluminense por 2-0. Matheus Rocha e Stefanello marcaram para o Galo de Itu. O São Paulo goleou o Operário e, de virada, Caio abriu o placar, depois só deu tricolor. Destaque para Gustavo Santana, que saiu de campo com 3 gols nas costas. O São Paulo agora enfrenta o Bragantino, que despachou o Canaã. O Massa Bruta repetiu o placar de seu adversário, 5-1. O Botafogo começou a partida com apenas 3 jogadores no banco de reservas, mas isso não foi um impeditivo para o elástico placar. 4-1 em cima do Juventude. Os cariocas vão enfrentar o Itaquá Atlético Clube na próxima fase. O IAC eliminou o Fortaleza na disputa de pênaltis. Max foi o grande herói da classificação, pegou 2 pênaltis e garantiu a melhor campanha da história do clube na Copinha. O Internacional também foi parar na marca da Cal após o 2-2 no tempo regulamentar contra o Nacional. Ao todo foram 22 cobranças, 3 erros do Inter, 4 do Nacional. Everton isolou e deu a vaga para o Internacional, que enfrenta agora o Ibrachina nas oitavas. O clube da Moca eliminou o Santo André, também na disputa de pênalti. O Federação vai fazer o jogo do Inter na hora do Jogo Aberto. Não pode. Primeira coisa errada. A segunda é que os pênaltis começaram bem na escada aqui na saída. E eu tive que aguentar Ronaldo Giovanelli, Marco Aurélio fingido Cunha, não é? Secou. Chico Garcia, o pior. Chico já tava com o celular secando. E aí começou uma loucura, já juntou uma galera, uma torcida contra, a favor. Olha o que aconteceu depois do Jogo Aberto, segunda edição, hein, gente? Ai, Inter! Gravaram, é? Gol! Era só o cara fazer, mano. Ou é fora ou é gol. Porque defender. Não, goleiro, vamos! Cada um na sua. Que bom! Ai! Aqui, ó. Jogou fora. Jogou lá no céu. Tchau, Ronaldo! Boa! Boa, Gaga! Boa!
Que isso? Chega aí, modo goleiro. Nunca mais na vida, nunca mais eu vou acompanhar um jogo, muito menos uma decisão por pênalti. O Chiquito, Eita. gente, que fingido. Marco Aurélio Cunha, sapiente, doutor, renomado. E esse aqui secou de tudo que é jeito, ligou até pro presidente lá da Federação Paulista. Eu tava tendo tanto pênalti que o pessoal ligou e falou, vê se a Renata quer bater um pênalti. Eu falei, que isso? Já deu um pênalti mandrake pra ir pros pênaltis. Levar a Renata pra mesmo? bater. Foi mandrake? Você não tem Eu não sei, eu tava trabalhando aqui no Jogo Aberto, eu não pude ver. Eu vi as imagens, bebê. Eu vi as imagens já. Mas a copinha tá meio estranha, porque teve bola que entrou, não entrou, né? Menina, vou te contar essa. Eu tô sabendo... Tem time que na arena da mamãe, a bola pega na trave, é gol. Tem time Eles que não foi vão pega por eliminado dentro na da segunda sombra. fase. A sombra da trave, a bola pegou dentro, Foi deram time gol. que foi eliminado Aí a da bola que segunda entra, eles não fase. dão gol. Choradeira Não sei, tá meio estranha essa Copa. Bom, mas ó, a copinha tá estranha, mas eu fiquei feliz no final das contas. Gente, Nacional de São Paulo deu um trabalho. Fiquei feliz por você. Viu? Por você, eu fiquei Mas eu gosto de ganhar de time de camisa azul. Eu sei. É dia de majestoso na casa do Corinthians e vamos acompanhar como estão se preparando as duas equipes até agora. O último encontro foi no palco do próximo. Na Arena Corinthians, na 34ª rodada do Brasileirão do ano passado, o Alvinegro venceu por 3-1. Yuri Alberto abriu o placar de pênalti. Tapia empatou. Memphis fez um golaço para retomar a vantagem. Yuri Alberto fez mais um para fechar o placar. Eram mais de 3 anos de jejum no Majestoso. Nesse período, ampla supremacia do São Paulo. 7 encontros com 1 empate e 6 vitórias do tricolor paulista. Agora, aí estão eles, irregulares nesse começo de Paulistão. O Corinthians tinha feito 3-0 na Ponte Preta. Acaba de tomar uma derrota do mesmo tamanho do Red Bull Bragantino. Será que isso não vai afetar para o encontro de domingo? Será? Não tem que afetar nada. Assim como a vitória que nós tivemos no final de semana, também nós não trouxemos para o dia de hoje. Nós temos que ter tranquilidade e equilíbrio e jogarmos um futebol próximo daquilo que nós fizemos no final de semana. Eu não tenho dúvidas que teremos uma equipe pronta, estabelecida e recuperada. O São Paulo vem na contramão do Alvinegro. Tomou 3-0 do Mirassol na estreia. E recuperou-se na rodada seguinte em casa, debaixo de chuva, com gol de Luciano, bateu o São Bernardo pelo placar mínimo. E aquele abraço no comandante para espantar boatos e mostrar resiliência nesse momento de turbulência nos bastidores. Tem reunião do Conselho ainda hoje para tratar do impeachment do presidente Júlio Casares. E na Barra Funda, no CT, elenco para lá de enxuto para seu comandante. Se você vai embora fica fora com os goleiros, tem 24 a 25 jogadores do campo. Desses 24 a 25, 6 voltam de lesões graves. 2 são Danielzinho e agora Doria, que tem que adaptar. No meio, joga cada 3 dias. O que temos que fazer? Tentar de que eles ganhem minutagem, de voltar a lesões graves, ao mesmo tempo tentar de ganhar. A ambição de Crespo não é das maiores por hora. Ele sabe que o momento é difícil e tem o clássico logo ali na frente, numa temporada que é para lá de longa. A meta final deste Paulistão para a gente, como eu falei com eles, é colocar o carro na pista. Que o carro na pista chega a quartas. No meio, tentar equilibrar o elenco que a gente tem. Com pré-temporada curta, com dificuldade para escalar suas equipes, Dorival Júnior e Hernan Crespo vão encarar o primeiro clássico de 2026, neste domingo, às 16h. Os comandantes vão ter que driblar os problemas para não aumentar a instabilidade. Aqui e lá, a pressão não é pequena. Dorival Júnior andou poupando no Paulistão. Em Bragança Paulista não teve Memphis. Mateuzinho, Matheus Bidu, Bidon, Carídio e Yuri Alberto começaram no banco. Quando entraram, não conseguiram mudar o placar. Hernan Crespo, com um elenco curto, promoveu a volta de Caleri depois de 9 meses de fora. O argentino começou no banco.
O autor do gol salvador também estava na reserva. Em um clássico, jogar bem e, se possível, vencer alivia. Senão, já era. Domingo vai ser em Itaquera. Só se fala nisso, clássico majestoso no domingo pelo Campeonato Paulista. São Paulo vence o São Bernardo, Corinthians reserva, perde para o Bragantino. Assuntos pra gente discutir por aqui. Eu avisei, para com pessimismo, calma, tem tempo pra isso. Ganhou, Sgar. O campeão volta. Continua, continua. Eu não sou responsável desse ponto. Tudo bem, Rê? Beijo pra você. E aí? Beijo. Linda como sempre. E, ó, cuidado! É uma prévia do que vai acontecer domingo aqui, ó. 3-0. Pega mal, hein? Goleada daquela, irmão. Nossa senhora. Chama alguém pra trocar a fralda do menino que já tá cheirando aqui. A goleada que vocês tomaram, irmão. Não, pegou mal. Tô avisando pra você. Pegou mal. Pegou mal. Jogou mal e venceu, né? Às vezes joga bem e não ganha. Às vezes joga mal e perde, como diante do Mirassol. Ronaldão, é de propósito, vocês dois juntinhos, já pra começar a debater o clássico pra domingo. O certo era um pouco mais de higiene, né? Porque o cheiro da fralda cheia já está vindo aqui. Por isso que eu tô vendo umas moscas por aqui. Os dronezinhos, os mosquitinhos atrás desse bebendo hoje. Agora que eu tô entendendo o que tá acontecendo por aqui. Quem nunca usa fraldas é Marco Aurélio Cunha. Enfrenta as situações da vida, vai pra cima. E hoje, Marco, além do futebol, tem a questão política prevalecendo no São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Bom almoço pra todos que nos acompanham. Só uma coisa, Ronaldo. Oi. Os 3-0 foram igual os primeiros nossos, né? Do Mirassol? É igual, lembra? Fizeram uma onda danada, né? Então, eu não sei qual foi pior. Então, essa é a verdade, então né? venha ver o Mirassol em Itaquera. Vamos ver domingo. O pôr do sol, quer dizer. Mas falando sério agora, Renato, hoje é um dia importante na história do São Paulo, um dia que vai ser votado um impeachment de um presidente que tem algumas questões muito difíceis, né? Muito complicadas para a vida executiva do São Paulo. E vai ter um comparecimento em massa dos conselheiros, pode ser feito também o voto online. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer a partir das 21 horas, nós vamos saber se o São Paulo tem ou não presidente. Se tem alguém que ontem esteve lá perto, acompanhando, falando, discutindo, angariando informações, foi João Paulo Capelanes. E hoje ele está aqui tumultuando, enlouquecendo o estúdio. Capela, situação bem pesada no São Paulo, hein? Pesado. Boa tarde. Boa tarde, Rê. Que saudade que eu tava de você. Pela primeira vez eu vi um estúdio novo aqui, gente. É, tá diferente. Um detalhe, doutor, senta direito, doutor. É assim. Não, senta direito, por favor. Não, senta, vai, encosta as costas. Não, ou põe o pé no chão ou encosta a bunda. Se encosta as costas no pezinho só, né, pezinho? Mostra o pezinho aqui, ó. Não chega no chão. Não, tá aqui. Gente do céu. Eu gostei que usaram o Ulisses como molde pra mesa aí também. Ficou demais, viu? Parabéns. Capela, e o São Paulo, hein? Hoje não é motivo pra risada por lá. Ah, não. Depende. Depende. O torcedor vai rir de alegria se acontecer o impeachment do Júlio Casares, porque a gestão dele já moralmente acabou. Todo mundo tem direito a ampla defesa, mas os indícios são fortíssimos. E pro bem do São Paulo, é que o ego muitas vezes não permite a pessoa largar o osso ou o filé mignon que ainda tem pra roer. Pede pra sair, que fica menos feio. Boa tarde a todos. E a pesquisa de boca de urna, hein? O que apontava ontem lá no São Paulo? Olha, eu conversei com muitos conselheiros da semana retrasada pra essa. A gente vem entrevistando, batendo papo por WhatsApp, agora falando sério. A informação é que a tendência é que passe. Há 2 semanas a tendência era que não passasse, mas o próprio grupo político do Casares pulou fora do barco antes de afundar, então a tendência é que passe o impeachment do Casares hoje. Vamos ver. Chico Garcia. Oi. Ai, que quinta-feira deliciosa, Pois é, memorável. né? Olha... A gente não precisa de grandes vitórias da vida, só algumas vitórias já mudam a perspectiva. O espectro, Chico Garcia. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Sabe que eu aprendi com você a secar, né? Eu aprendi com você sabia a secar. Comigo? Eu só torcia. Aí, de repente, eu comecei a secar e nada mais deu certo. Ano passado, o Inter não caiu. Aí, ontem, eu sequei na Copinha e no Gauchão e o Inter ganhou os 2. Eu tô me despedindo da fase secadora. Aí não tá dando certo. Tira férias, Chiquinho. Eu tô precisando. De novo. Muito bem. Eu quero mostrar mais uma vez Cícero João, conhecido internacionalmente e galáctico
praticamente como o Cicinho, que hoje tá feliz, ganhou, dá aquela animadinha, mas tá de olho, é no impeachment ou não, hein, Cicinho? Para o Cicinho! Que alegria, Renato, boa tarde a todos. A maior vitória do São Paulo vai ser hoje. Olha. Hoje é a maior vitória do São Manchete, Paulo. hein? Ontem, obviamente, respeitando o adversário, foi um grande treinamento. Por quê? Pra quem? Porque Pra teve quem? uma Pro São Bernardo, né? mudança uma mudança tática. Então, isso demonstra que o São Paulo está evoluindo. Quanto o Corinthians domingo é passar o carro. Agora, hoje tá delirando. é a maior vitória, porque aí é a história do São Paulo. Edu Dracena, nosso capitão, nosso comandante, só olhando tudo de camarote lá de cima. Que vida boa. E aí tem gente que reclama, meu Deus, o vice. Qual o problema? Boa tarde, Renata. Boa tarde, meus amigos. Como é gostoso ver meus amigos aqui volúveis. Volúveis. O quê? Oh, volúveis. Volúveis. Olha só, ontem os caras estavam xingando, maltratando, ninguém prestava. Aí ganhou um jogo, já estavam pintou um Tinha o São campeão. Bernardo contra Pelo amor de Deus, contra o pelo amor de Deus, tem que ter equilíbrio na vida. Peraí, Cicinho, pintou o para. campeão, Red Bull Bragantino. Bragantino. Olha esse Cicinho, hein? Ontem era o São Bernardo contra o Piquinês, agora já é campeão. Vai te lascar, Cicinho. Fato é que não tem muito Campeonato Paulista, edição mais enxuta esse ano, mas muita coisa vai acontecer. E a primeira delas, o foco hoje, é nessa possibilidade do impeachment do Júlio César Casares. Todo mundo acompanhando de perto. E a nossa enviada especial é a Gabi Guimarães. Ela tá desde manhã olhando detalhes, falando com pessoas, sabendo tudo que acontece na prévia dessa reunião tão importante. Gabi, é contigo mais uma vez. Obrigada, Rê. Boa tarde para você e para todos. Olha, você falou de apuração, inclusive estou de olho aqui nos próximos passos, porque durante a semana, pessoas que são favoráveis, estão do lado do presidente Júlio Casares, recomendaram que ele pudesse pedir para sair, realmente renunciar. O São Paulo tem outros presidentes em sua história que fizeram isso, mas não há indícios de que o presidente do São Paulo deva seguir pelo mesmo caminho. Vai acontecer sim hoje, nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde, a votação de impeachment do presidente Júlio Casares, como eu já trouxe para vocês aqui, num formato híbrido, ou seja, presencialmente aqui no Morumbi, mas também online à distância, facilitando o voto dos conselheiros que estão fora de São Paulo. Para que esse processo continue, são necessários 2/3 dos votos favoráveis pela destituição do presidente, para que o processo continue e aí sim seja marcada uma Assembleia Geral para votação dos sócios, que aí sim podem empichar de maneira definitiva o Júlio Casares. Nesse período, fica o Arri Macis Júnior, vice-presidente do São Paulo, no comando interino. E se o processo de impeachment for confirmado daqui 30 dias, ele continuaria de forma definitiva até o final deste ano. O São Paulo está envolvido, Renata e amigos, em várias investigações por parte da Polícia Civil, do Ministério Público de São Paulo, o que leva a protestos da torcida e também consequências de vários tipos. Mas será que isso chega também para os jogadores, para quem fica dentro de campo? Quem vai responder isso agora é um dos líderes do elenco são paulino, o argentino Jonathan Calleri. Imagina você trabalhar em um lugar onde você não sabe se amanhã o cara que é o dono ou o cara que é o presidente não sabe se vai seguir e como vai seguir sua vida. Aqui é o mesmo, a gente é funcionário, trabalha para São Paulo, gosta muito de ficar aqui, a gente é muito feliz aqui e eu coloco a mão no fogo por todos meus companheiros, que todos que estão aqui amam ficar no clube. Mas as coisas extrapolíticas, em parte, podem afetar o grupo. Acho que os que comandam o grupo, o treinador, os directivos que estão com nós todos os dias e os mais grandes, temos que tentar blindar o grupo para tentar dar o melhor dentro do campo. Muito bem, Gabi, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais também sobre Alisson, jogador que ainda é do São Paulo, mas que poderá ser atleta do Corinthians, hein? Majestoso fora de campo também. Já já a Gabi Guimarães volta aqui no Jogo Aberto. Obrigada, Gabi. Seguinte, vamos falar de Júlio César Casares. Marco Aurélio Cunha, você que conhece muito bem os bastidores lá do São Paulo, hoje qual é a sua avaliação antes dessa reunião tão importante para você? O Casares tem clima, tem espaço, tem credibilidade ainda para continuar no poder?
É muito difícil quando um líder é acusado, com provas ou não, mas que cai o espírito moral do líder, quando ele não tem mais condições de governança. Há descredibilidade, não há crédito. Então isso dificulta, em qualquer setor da sociedade, que o líder prossiga. Houve uma ruptura na minha opinião, de confiança. Essa ruptura de confiança gera todo esse clima que o São Paulo tem enfrentado, que chega do torcedor aos conselheiros. Portanto, na minha opinião, o clima para o presidente continuar é zero. Agora, questão política, qual é a grande dificuldade hoje que vai haver? O número de conselheiros que possam estar presentes virtualmente numa gincana para entrar ali dentro do site, para você poder estar presencial, para você estar com o seu rosto na câmera, para você receber o link para votar depois. Tem um grau de dificuldade para isso. E os conselheiros nem todos têm habilidades para fazer, por idade, por questão de apoio ali, de fazer o seu voto a favor ou contra o impeachment. Então, eu creio que hoje é um dia decisivo. Difícil será juntar o quórum pleno de 171, por dificuldades naturais. Mas, se houver o quórum, certamente o impeachment será aprovado. Fale, Sgarbi. Pelo amor de Deus, doutor. Não, Ele falou 171, não 171. Não, você que é conselheiro do São Paulo, você tem a obrigação moral de votar. A obrigação moral de votar. Ou você é conselheiro de São Paulo só para ganhar ingresso para show, para ganhar viagenzinha ali, para estar ali no bem bom, na piscina lá do clube. A Shakira. Agora, quando o bicho pega, o conselheiro não vai votar? Não. Tem que votar. O conselheiro tem que votar. É um momento importante da história do São Paulo. É uma gestão que tinha tudo no começo. Tinha tudo ali. Pegou o clube numa fase ruim, conquistou títulos. Tinha tudo para fazer direitinho. Aí aumentou a dívida, vendeu muito mal a molecada da base. Agora com muitas denúncias, que eu já falei aqui, eu não sou policial, não sou juiz. Salário atrasado já por Salário atrasado. Então, no modo geral, é uma vergonha tudo que está acontecendo. Uma vergonha no São Paulo. Você, conselheiro, tem a obrigação de votar. E, não, tem dificuldade de entrar ali na internet. Pelo amor de Deus, tem que votar. Para com isso, doutor. Tem que votar. Você não está entendendo. Sublinhado, doutor. Não é possível. Deixa eu sublinhar aqui. Eu estou tentando explicar para você que se criou uma série de pequenas dificuldades para que faça o acesso da pessoa que está virtualmente, especialmente conselheiros mais velhos. Isso não quer dizer que seja ilegítimo, que seja errado, mas tem dificuldade. Então, que os conselheiros peçam apoio a alguém, aqueles que não tiverem habilidades em relação à informática, para que estejam com a face na câmera para provar que estão presentes, que a Assembleia tem quórum. Então, tem uma série de pequenos requisitos que são mais difíceis para essas pessoas. É isso que eu estou dizendo. Mas é claro que todos devem votar. Eu acho que a maioria do Conselho... Olha só, você tem que ter uma maioria absoluta. 2/3. 2/3. Porém, se você tiver mais de 50%, é óbvio que a gestão acabou. É óbvio. Mesmo que o impeachment não tenha sido alcançado. Mas eu acredito que a maioria virá, vai apoiar e vai fazer a votação. Agora, Capelanes, você que tem conversado com muita gente, especialmente conselheiros do São Paulo, que se estão na capital paulista, tem que dar um jeito, tem tempo, sai de casa cedo, presencialmente. Essa é a obrigação máxima. O São Paulo nunca teve um presidente saído ou tirado do clube por impeachment. Então, o conselheiro, se ele está na capital, ele tem que presencialmente fazer a sua função. Agora, Capelanes, será que ainda há uma possibilidade dele pedir ou renunciar ou sair antes desse processo? Duvido. Até porque eu acho que no caso do Casares, o ego muitas vezes pode matar a imagem de uma pessoa. E eu acho que o ego do Casares ele é tão grande que ele não tem um pingo de tricolorismo, como eu falei semana passada aqui no programa, que o permitiria pensar na instituição. Ele pensa mais nele. E assim, Rê, você pode falar com mais propriedade que qualquer outro aqui. Todo mundo tem direito à ampla defesa. Claro. O meu ponto de vista é o seguinte, ou o Casares, ele é um dos maiores bandidos desse país, ou o Casares é um dos piores administradores. Ele pode mostrar inocência, provar inocência. Só que se ele conseguir provar tudo o que aconteceu, ele não sabia, ele não estava sabendo, conseguiram enganar ele é muito ruim gestor. Porque olha só o que passa dentro do São Paulo, todos os escândalos, os indícios. Então, para mim, não tem saída.
ou ele é o maior bandido que tem nesse país, ou ele é o maior incompetente. E ele tem todo o tempo do mundo para poder provar lá na frente com o Ministério Público, etc. O grande problema que eu acho é assim, para mim o modelo associativo no futebol brasileiro morreu, acabou. É raro, olha, dá para contar no dedo de uma mão aqui, quantos clubes com modelo associativo dão certo no atual momento do futebol brasileiro? Por que não? O estatuto, ele só privilegia uma classe, os conselheiros, que muitas vezes pensam no próprio umbigo do que na instituição, consequentemente no torcedor, que é a parte mais interessada do clube. Então, para mim, Rê, vou ser bem sincero, eu acho uma covardia o estatuto permitir que o voto seja secreto. Porque a partir do momento que o voto é secreto, o cara, ele fica tranquilinho. Se ele vai votar a favor ou contra, muitas vezes o voto... Ele não será cobrado por isso. Não, e vou falar uma coisa pra você. Você tem toda a razão, ele não vai ser cobrado por isso. Ninguém vai ficar sabendo, a não ser que vaze uma coisa, outra que é difícil. Mas o que eu acho muito bizarro é o seguinte. O Casares, nessas últimas semanas, e vários conselheiros conversaram comigo recentemente, entrevistei, conversamos em off. O Casares procurou outros membros com aquela coisa, o toma lá da cá da política. Pô, vamos lá conversar, eu não fiz nada, vem aqui, se eu passar, eu trago você pra cá, vira diretora adjunto. Então, é uma coisa muito ruim o que acontece no São Paulo Futebol Clube. Uma mosca na minha cara, coisa maravilhosa aqui. Quem tá de fralda cheia, o Sgarbi, do doutor. É a fralda do Sgarbi, é uma coisa maravilhosa. Então, só pra dar a sublinhada final, é o seguinte. Se... Eu sou amor. Ô, Sgarbi, vai aqui falar. Mas a gente não fala aquela expressão, eu adoraria ser uma mosquinha para estar presente, estar vendo. Será que isso aí tem algum sentido? Aí, sim. É verdade, tô parecendo um besouro desse tamanho também, mas tudo bem, já até falei o que tinha pra falar, é isso aí. Chico Garcia, lembrando que em 2015, quando o processo de impeachment poderia ter acontecido com Carlos Aidar, e ele renunciou antes de que se consumasse o impeachment. Então, em 10 anos, São Paulo poderia já ter o seu segundo, caso isso aconteça hoje, o seu segundo presidente afastado por impeachment. Eu acho assim, para uma equipe que foi modelo, exemplo de gestão, que realmente nessa área revolucionou em algum aspecto o futebol brasileiro, o São Paulo caiu muito. É impressionante como foi acontecer isso. É impressionante. Para resumir o que o Capelanes falou e concordando com ele, ou o presidente Júlio Casares é um completo banana, um idiota, em que as coisas acontecem debaixo do nariz dele e ele não sabe, ou ele sabe e foi negligente e talvez até cúmplice, ou ele está envolvido. Não tem outra hipótese, gente. E diante dessas três possibilidades, ou as coisas aconteceram e ele não sabia, e aí ele é péssimo, ou ele sabia e não fez nada para mudar, ou ele realmente está envolvido em tudo que está acontecendo. Não tem como a gente fugir dessas três possibilidades. Quer só entender o negócio, como funciona a política de São Paulo, só o maior absurdo. Douglas Schwartzman, por exemplo, aquele que vazou no áudio falando, eu ganhei, você ganhou. Do camarote. Do camarote. O Douglas, que já foi envolvido lá atrás, também vazou de escândalo, envolvido, tudo, enfim, né? Eu tenho que falar, que teve a situação lá atrás também. O Douglas vota hoje. Ele teve esse áudio dele. Ele foi afastado do cargo que tinha lá em Cotia, mas ele vota hoje. O cara tem o áudio dele assumindo assim, que eu ganhei, você ganhou, todos ganhamos. Ele vota hoje. O Carlos Miguel Aidar votou no Conselho Consultivo. Ele votou para permanência do Casares contra o impeachment. Um cara que foi chutado, senão ele sofreria o processo de impeachment. Mas ele pode estar no conselho consultivo depois de tudo que aconteceu. Claro, o Leco tá no conselho consultivo. Como pode o quê? Como é que é? Como pode? Como pode ainda estar num conselho consultivo depois de tudo que aconteceu, Carlos Miguel Aidar? Ué, mas o Duílio tá no Corinthians, lá como conselheiro do Duílio. Mas aí a culpa é de quem? Quem é que fiscaliza isso? Quem é que organiza esse tipo de coisa dentro de um clube? Gente, o modelo associativo morreu. A gente está caminhando para todos os clubes serem SAFs nos próximos 5, 10 anos. É isso que vai acontecer. E o Carlos Belmonte também tem culpa no atual momento do São Paulo, que está saindo de gostoso aí, abandonou a gestão antes de acabar, mas ele ficou 5 anos aí. Verdade. Não esqueçam, torcedores. Agora, né? Ele esteve lá 5 anos, agora sumiu. Sabe o que ele vai fazer esse ano? Vai lançar a candidatura à presença daqui 2, 3 meses. Ele tá com todas as soluções, todas as soluções. Então não caia nessa lorota também, essa bravata aí. Cicinho! E aí? Renata, eu espero, aproveitando e... taca domingo, Xixi! Uma oportunidade com o discurso do Dr. Marco Aurélio Cunha, mediante a tudo isso que foi exposto aqui no programa, que esses conselheiros, né, que ainda usa máquina de datilografia, fax, porque o Marco Aurélio falou da dificuldade de votação, então que esses caras que são antigos, que eles possam votar, que eles possam usar um pouquinho aí do bom senso e parar de ficar pensando e olhando pro próprio umbigo, né? E
e entrar na história do São Paulo, porque o São Paulo é grande e não pode estar passando por isso, não. E você, Cicinho, faz parte dessa história grande, o Marco Aurélio, o Sgarbi como torcedor, todo mundo que se importa, todo mundo que quer o bem do São Paulo, todo mundo que tem orgulho de ser São Paulino e da história que esse clube apresenta, tem que hoje estar presente, apoiando, fiscalizando e olhando o que vai acontecer. É obrigação de todos. Agora eu vou ouvir a opinião de um capitão. Imagina só, Edu Dracena, você jogando no São Paulo, capitão do São Paulo, e sabendo que vai acontecer esse tipo de coisa. Que quem é responsável por pagar salários, as premiações, os acordos, pode estar com a saída acontecendo. E aí, Edu? Renata, é difícil, né? Analisando assim a entrevista do Calheri, você vê realmente que a diretoria perdeu totalmente a credibilidade. Estão assim, sem o comandante, o navio está à deriva. Então, para que aconteça... E aí a gente vai citar até o exemplo do Corinthians, mas o exemplo bom que o Corinthians teve ano passado. Sai do meu pé, chulé. O exemplo bom do ano passado. Toda essa bagunça, todo esse caos, o Corinthians foi lá e pensou, blindou o futebol. O Fabinho Soldado, que tem uma situação o ano passado lá muito boa. E aí os jogadores dentro do campo tiveram tranquilidade para desenvolver o futebol. Então eu entendo assim, para que isso aconteça, porque o futebol do São Paulo não fique prejudicado, principalmente num momento conturbado como esse, fora de campo e politicamente. Mas já tá, o Luciano tá achando que é confessionário. Só que aí o que acontece? Tem que ter os líderes ali dentro do São Paulo, como o Calheri, como o Lucas Moura, como outros jogadores ali, o Rafael, o capitão da equipe do São Paulo, que possa fechar o grupo. Agora não adianta só ficar falando. É demonstrar dentro do campo que vocês estão realmente juntos. Mas, Edu, tem uma diferença em relação ao Corinthians que o São Paulino vai precisar fazer. A torcida, ela abraçou o time. E a torcida do São Paulo não tem que só abraçar o time, ela tem que cobrar também. Quando a gente fala numa votação fechada, se não acontecer, por exemplo, o impeachment hoje, o torcedor ele tem que cobrar. Até que as explicações sejam dadas, que o torcedor descubra quem foi o conselheiro que votou contra. O torcedor não pode se calar agora. O torcedor de São Paulo ele precisa ir até o fim. Ele precisa ir no jogo, ele precisa fazer protesto pacífico, evidentemente, mas ele precisa demonstrar essa insatisfação. Mas aí também vai refletir dentro do campo, Chico. Mas aí tem que apoiar. Então, tem que refletir dentro do campo, porque agora você vai protestar. Todo jogo vai ter protesto ali e tal. Isso depois que acabar o jogo. Ou antes do jogo. Durante o jogo, não. Tem que estar. Mas ontem no estádio, o torcedor já se posicionou dessa maneira. Era esperado mais público, não teve, porque você tinha que chegar de jet ski no 17 mil pessoas na chuva, horário ruim. Eu achei que superou a expectativa inicial. Hernan Crespo, você está contra os empresários, mas tem motivo, hein? Empresário tem que falar com empresário. O jogador, o protagonista deve falar com o protagonista. Então, se o empresário tem que falar uma coisa para mim, eu tenho o meu empresário. Falam juntos, não tem problema. Protagonista fala com o protagonista. Se Lucas Moura ou outros, não sei se tem, querem falar comigo, fala comigo e eu falo com ele. Então, empresário fala com o empresário, protagonista fala com o protagonista. Para mim, simples. Cosa fala da bandeira do Brasil? Oi? Que cosa fala na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Empresário, empresário, protagonista, protagonista. E a especulação maior é que essa declaração do Júnior Pedroso, que é empresário do Pablo Maia, do Ferreirinha e do Lucas Moura, tenha gerado essa manifestação do Crespo na coletiva, estava irritado, que ele disse o seguinte: líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume e tenta aprender com seus erros. Nossa. Isso foi depois da derrota para o Mirassol, que foi muito criticada na imprensa. O Mirassol é um time que ainda gera dúvidas, eu não entendo qual é a surpresa. O Mirassol, todo mundo dizia, não, primeiro turno do Brasileiro tudo bem, mas no segundo vai cair, vai piorar. Já está na Libertadores, já está organizado e ganhou de São Paulo. E aí gera esse tipo de coisa. Sgarbi, você que conhece bem os bastidores, a rede social, era um momento para se expor assim, para falar sobre um líder? Não, eu confesso até que eu fiquei curioso e em dúvida, né, quando saiu essa mensagem, qual líder que estava sendo citado? Você está falando do presidente, do treinador.
E assim, minha opinião, tá? O empresário não tem nada que vir em rede social falar do treinador. Não tem nada, até porque o atleta, né, o agenciado do empresário, é funcionário do clube. Ele é funcionário do clube. Então vamos supor, eu tô incomodado aqui, nunca na minha vida ficar incomodado com a Renata. Aí vai alguém e posta um negócio dando indiretinha pra Renata nas redes sociais. Pelo amor de Deus, cara. Tudo errado, tudo errado. Se tem alguma coisa que quer resolver, resolva internamente. São todos adultos, todos maduros. Pô, pelo amor de Deus. Então, na minha opinião, pra treinador não tem que dar a letrinha pra nada, nada, nada. E a resposta do Crespo, perfeito, né? Perfeito, elegante. E o Crespo é esse jeitão dele, perfeito. O Sgarbi, se ele é líder dos jogadores como empresário, ele também se mostrou um péssimo líder. Porque você não interfere dentro do ambiente dos atletas, você não faz pressão para o jogador ser escalado, para ser negociado. Então, o mesmo texto que ele colocou eventualmente para o treinador, vale para ele, porque ele também foi um péssimo líder dos seus atletas, atrapalhando a vida deles no clube. Será? Será que atrapalhando? Essa é a pergunta que eu faço. Porque assim, a gente não pode ser ingênuo, não vamos tratar aqui os jogadores como vítimas. Então assim, eu não coloco treinador. E nem treinador, e nem agente, muito menos. Mas eu fico pensando uma coisa assim, eu não descarto uma hipótese de ter sido um caso pensado. Ou vocês acham que os atletas não conversam com os seus agentes, com os seus assessores, com os seus empresários? Às vezes, os caras de tanto falar, é uma hipótese, de tanto fala aqui, fala assim, fala assado, o jogador não pode chegar publicamente e dar uma pedrada, né? Que vai desmoralizar o comando. Mas às vezes passa para um terceiro fazer para gerar uma repercussão muito grande para poder mandar o cara embora que perdeu o vestiário. Mas se isso aconteceu, aí cabe ao empresário, como disse o doutor, que é um líder, no caso da carreira desses atletas, botar areia no negócio e falar, não, peraí, muito menos vou reclamar publicamente. Existem conversas, ok, você não está recebendo oportunidade, você está insatisfeito, vou te colocar num outro clube, o momento também não é o mais favorável. Então tem tudo isso, todo esse cenário. Aí o cara joga na rede social, ninguém sabe se é o técnico, se não é, obriga o Crespo a ter que falar de um assunto na sua entrevista coletiva, no momento que está vivendo o clube, assim, desnecessário, para dizer o mínimo. E como que o São Paulo poderia agora demitir um treinador passando o presidente por uma possibilidade de impeachment? Ué, normal. Como é que o Casares vai lidar nesse momento com isso e com a mudança de um treinador, por exemplo? Desculpa, gente, eu tô falando demais, só uma sublinhada rápida. Depois que o Duílio, pior presidente da história do Corinthians, renovou um contrato do Mano Menezes, sabendo que ele ia embora e aumentando a multa rescisória para mais de 9 milhões de reais, eu não duvido de mais nada no futebol brasileiro. Então não duvido que o Casares poderia mandar o Crespo embora, independentemente se ele fica ou não com o processo passando isso, pra a culpa precisa ser do Crespo, né? Mas a culpa também é do Crespo. Pra isso, o São Paulo hoje é um catado muito também por culpa do... Mas pra mandar embora, não consigo responsabilizar o Crespo. Vem cá, pra mandar embora. Não consigo, cara. Ô, Capelanes, pra mandar embora, pra você renovar, você precisa estar no clube. Quem que tá vendo o Casares? Cadê o Casares? Pois é, cadê o Casares? Sumiu. Tomou bomba ninja. Tomou o quê? Bomba ninja, quer que você joga no chão e desaparece? Bomba ninja. Bomba ninja. Você não Sabe que é vê. Na minha percepção, falta do Não tem Crespo também, tá? Falta, assim... Só que é difícil culpar o Crespo e publicamente expor o cara dessa forma. Um Crespo que ano passado pegou um departamento médico totalmente defasado. Pega um São Paulo hoje que não sabe se o presidente vai estar no clube amanhã. Pega um São Paulo que prometeu contratações. Cadê as contratações realmente de peso? O presidente podendo sofrer o impeachment. O Muricy com problemas de saúde. O Belmonte foi embora. É isso. E aí a culpa toda é do Crespo. Exato. Mas ele tem parcela de culpa. O treinador sempre tem parcela de culpa. Quem comanda um time sempre tem, mas é a máxima. É ele. Ele tem culpa das lesões. Longe de mim achar que é uma crise, doutor. Longe de mim. Mas eu queria ouvir o Luciano de novo no confessionário. Ixi. Olha só, confessionário. Esse pessoal gosta de... O clima não tá legal, mas é na parte de fora do nosso time, ali dentro do grupo, a gente sabia que a gente precisava vencer para voltar a sorrir um pouco, né, nesse início tão conturbado de temporada. Porque outro dia eu vi, né, nas redes sociais falando que o Luciano estava querendo derrubar o treinador. Isso aí é uma sacanagem comigo, porque todo ano eles querem fazer isso comigo para trazer a maioria da torcida que gosta de mim contra mim, né? Então isso aí foi um aviso, porque eu não sou dono de time, eu tenho contrato até o final do ano, espero cumprir até o final do ano. Só Deus sabe o que vai acontecer, mas essa vitória foi pro treinador, pra comissão e para todos que estão ali, meus companheiros de grupo, minha esposa e minha família que tá lá em Anápolis. Ouvir isso aí, ouvir isso aí. Eu só não quero... Ouvir os amigos aqui, ouvir o Luciano. Crise, meu Deus. Crise do time lá Mas sabe da Cascata. Você sabe a melhor... O time da Cascata, sabe aquele escritório cheio d'água? Sabe a melhor forma, aprendi com doutores aí, de Quem perdeu ontem, Renato? A mosca tá vindo aqui, porque você tem a fala cheia. O Cristinho fez uma pergunta. Mas quem perdeu ontem?
E quem perdeu a semana passada? Não, tá falando, ó, o programa hoje é baseado no Semana passada, ontem. não. O programa hoje é baseado no ontem, não na semana passada. E você já tem que pensar no futuro, e o futuro é domingo. Qual que é a melhor forma de acabar com a crise? Ganhando um clássico, é isso aí, Receba, rapaz. venha. Você vai Venha, ver. mas que essa fralda aí, ó. Essa fralda tá Que vindo muito necessidade na terceira rodada de já ganhar um clássico. Nós Então, temos ciência, o São Paulo sim tá vivendo em crise. O São Paulo tá com problema financeiro, tá encontrando ainda um time. Agora o problema é o Corinthians achar que não vive crise devendo 3 bi e achando que tá tudo beleza. Ainda tomou de 3-0. E o Bragantino não tava com o time 100% titular. Então o Corinthians fica se pegando aí, time reserva. Ei, entrou os titulares e tomou 3, irmão. E vai tomar taca domingo. Tá, mas o Corinthians terminou o ano campeão da Copa do Brasil, né? Tudo bem, e os 3 bi acabou? Não E aí? acabou, mas assim... Uma coisa, e ele não tá vivendo crise? Uma coisa é uma coisa. Ei, você é torcedor do Corinthians ou do Grêmio? Eu tô contrapondo você, porque o São Paulo tá mal fora e dentro de campo. E o Corinthians também tá fora de campo. Tá bom, perdeu de 3? Ontem, né, irmão? Ele enganou o torcedor com o título. Chico, avisa o Cici. Enganou o torcedor com o Avisa o título. Cici aí. Quantos reais eles pegaram sem do receber título? desde o ano passado. O título ganhou, tá lá na história. Quantos reais o Corinthians pegou? Vocês estão sem receber desde o ano passado. Tá tudo bom. Nem consegue pegar o dinheiro na mão, Corinthians. Você quer falar, aí o Corinthians tá devendo por mês. O Oscar, 61 milhões, ele vai jogar não sabe o que ele domingo. vai fazer porque ele quer Vai receber jogar primeiro. domingo com o São Paulo no campo neutro. Vai jogar domingo no São Paulo. neutro? Lógico, não pagou ainda. Achando que é o campo neutro. E aí acha que tá tudo bem, que não tá em crise. O Corinthians vive em crise já há muitos anos. Agora, se alguém perder esse clássico, aí a crise vai ser só com letra maiúscula. 3 mosqueteirinhos aqui, segunda-feira, eu quero aqui. Até esse mini mosqueteiro. Eu não. Agora, uma coisa que ninguém falou aqui, foi que golaço do Luciano, porque a gente critica o Luciano. Ninguém quer saber disso aí. Que golaço do Luciano. Que golaço que é, doutor? O Luciano é um cara que representa, ele tem excessos, Mas não foi o mérito do Danielzinho, cobra uma falta, o Arboleda vai na trave, e aí ela sobra de rebote. Vejam quantos jogadores tinham dentro do gol. Pro cara Luciano é ídolo? O Luciano, dentro desse contexto de hoje, é ídolo. A bola tem 5, 6 jogadores dentro do gol. Só o Careca fazia um gol desse. O senhor está comparando o Luciano com o Careca. Atenção, coloque nos principais portais de notícias. Doutor Marco Aurélio Cunha compara Careca a Luciano. É por isso que o São Paulo está acabado. Você vê como a narrativa é uma desgraça, a narrativa, né? O cara fala a narrativa que ele quer. Eu disse que o Careca, só o Careca faria um gol desse. O senhor colocou Luciano e Careca na mesma frase. Isso aí para um torcedor de São Paulo, que aqui está um torcedor tricolor, é uma vergonha. Só para lembrar do Careca, que foi o maior centroavante do São Paulo de todos os tempos. Eita, Careca, um beijo pra ele. É o seguinte, pode ter uma troca, uma saída do São Paulo e uma chegada no Corinthians. Todo mundo aqui sabe que o melhor momento do Alisson jogando no São Paulo foi com uma nova função, uma nova posição em campo, criada por Dorival Júnior. Dorival Júnior, que era essa figura no Corinthians, hoje ele não tem especificamente esse jogador. Por isso, Alisson não esteve em campo ontem, Corinthians voltou a contratar, não tem mais aquele transfer ban. Gabi, podemos ter uma negociação amistosa, não um majestoso em campo, mas uma negociação bacana entre os dois clubes fora de campo? É uma negociação majestosa, não é, Rê? Mais uma vez, um beijo pra você. Pois é, o Alisson tá na mira do Corinthians, não é de hoje. É um jogador que, como você disse, viveu a melhor fase da sua carreira no comando do Dorival Júnior em 2023. O São Paulo se mostrou aberto, até pelo fato de o Alisson não estar sendo muito utilizado pela atual comissão técnica do Tricolor. Então, o São Paulo se mostrou aberto a essa negociação. Acontece que chegou do lado do Corinthians uma lista de possíveis moedas de troca que eu mostro para vocês agora. São eles: o Hugo, lateral, Héctor Hernandes, lembra dele, o atacante, Renato, zagueiro super jovem, e Alex Santana, também volante, assim como o Alisson. O São Paulo recebeu esses nomes, na verdade quem recebeu essa lista de possíveis trocas foi o Rui Costa, homem forte do futebol do São Paulo. Os nomes não agradaram, acharam essa história meio estranha para um jogador como o Alisson, que pode render
muito e que poderia fortalecer o rival. O São Paulo está mais interessado numa venda efetivamente, mas o que a gente ouve do lado do Corinthians é que não quer envolver dinheiro, não quer fazer loucuras financeiras. Quem vai explicar melhor essa história pra gente é o técnico do Corinthians, Dorival Júnior. Dorival, você tá de olho no Alisson, não tá? É um grande jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. Eu acho que nós temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias, elas se conversam. Jogadores que interessam ao São Paulo ou que sejam do Corinthians, ou o Corinthians se interessando por jogadores que sejam do São Paulo, as conversas elas transitam naturalmente dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. E tem história por aí. Dorival Júnior. Ronaldão, quero falar sobre a possibilidade do Alisson, até então um dos jogadores mais prestigiados do São Paulo, que pode aparecer no Corinthians, mas antes... Um recadinho aqui, mas se o doutor quiser beijar o careca, ai. Eu estou aqui, doutor. Essa história de Alisson no Corinthians saindo do São Paulo, será? Muito bem, YouTube, internet, aquele oi, chega mais... Capela, será que é possível isso acontecer? Chega mais. Olha, eu acho o Alisson um bom jogador. Se você for analisar, em 2023 ele foi cotado para jogar na seleção brasileira. Não é pouca coisa, não. Então, eu acho que assim, é um jogador que passou, infelizmente, por algumas lesões graves no momento que ele estava no São Paulo. Cairia para mim como uma luva. Por que cair como uma luva, né? Até hoje não sei o porquê, mas cairia como uma luva no Corinthians. Eu acho que seria titular tranquilamente. A luva encaixa nos dedinhos. Ah, porque encaixa nos dedinhos? Entendi. Mas o Dorival colocou nessa posição, né? Pois é, exato, bem lembrado. O próprio Dorival que puxa o Alisson para jogar como uma espécie de, sei lá, segundo volante, terceiro homem de meio campo, muitas vezes. Então, meu ponto de vista seria extraordinário para o Corinthians. Aí a pergunta que eu devolvo para quem está acompanhando agora no YouTube é o seguinte: e aí, o São Paulo recebe quem? Falaram do Héctor Hernandes. O Héctor Hernandes, ele é pior que o Dineno, que nem no São Paulo tá jogando. Não estraga o negócio do Santos. Saiu. Os caras estão fazendo negócio, os caras estão negociando, você fica na sua, seu cavalo. Nós estamos mandando pra você o Kaká esse final de semana, tá? Não, vamos mandar também, você fica na sua. Deixa ele no Corinthians, deixa ele no Corinthians. Então, se for pra fazer uma troca... Tem o Hugo também, Capela. Tem o Hugo também, deixa o Hugo também. Se for pra fazer uma troca pro São Paulo, o São Paulo tem que se reforçar no sistema de, pra mim, meio campo. Então que o São Paulo... Mas se acontecer, o Corinthians é um fenômeno. Né? Se livra do Transferban, manda o Félix Torres pro Inter, pode mandar o Héctor pro São Paulo. Daqui a pouco vem o Transferban. Gente, isso é uma coisa impressionante. Marcelo Paz. Silêncio. Marcelo Paz, esse bebê do Mas se o São Paulo vai aceitar assim, Marco Aurélio Cunha, ai, tranquilo, deixa o Alisson ir. É só assim. Eles acham que é fácil. Chega lá, vim aqui, pode levar até logo e tal. Claro que não é assim. Eu tô com o doutor, não é fácil não. Você sabe que um dia eu, repórter, liguei pro doutor, então diretor de futebol, o Grêmio tá querendo o Souza aí e tal, e ele assim... Você acha que você já viu o São Paulo liberar jogador bom? Ele jogou no Grêmio, mas foi uns anos depois, você já não estava mais. Sim, liberar um jogador bom nunca pode ser feito. Agora, eu não vejo muito a chance de trocar por alguém, né? Porque nessa troca aí, como eu falo, vamos trocar uma ideia? Não vamos não, porque a minha ideia é melhor que a sua. Então, não vamos trocar. Mas será que o São Paulo também não quer liberar a contratação do Danielzinho? Tá devendo salário. Acaba... Nossa, tá bom. Ó, Chico, que maravilhoso. O São Paulo vai reforçar um rival direto, então. Não, eu não tô concordando. Eu estou dizendo que talvez o São Paulo... Agora, o mercado não tá só florescendo pro lado corintiano, São Paulino. Tem uma especulação, você sabe que a internet, o Nino, zagueiro, super prestigiado, badalado, começou a seguir Leila Pereira. Me segue também, pô. Vai, Leila, essa risada é muito boa. Vai, Leila, vai. Pode ser que seja um indício, hein? Cuidado comigo. Um indício, até porque o Palmeiras precisa realmente de um zagueiro. Edu, é só a praia, zaga. Não, o Palmeiras precisa de um zagueiro para jogar ao lado do Gustavo Gomes. Por mais que o Murilo é um jogador confiável, o Fux também, mas a gente sabe que o ano é muito longo. Tem muitos jogos. Também. E aí precisa, principalmente que o Gustavo vai para a Copa do Mundo, fazendo um monte de coisa. Então, não tem 460. Quero só ver os palpites, acompanhar palpites para o Majestoso daqui a pouquinho. Antes, João Pedro Sgarbi. Muito bem. Tem que ser assim também. Você estiver na frente da Maísa. Para que exagero. Lindo. Bom, o que esperar desse majestoso? São Paulo, criticado, passando por esse processo de impeachment, ganhou do São Bernardo, o Corinthians perde para o Bragantino, mas é um time que vem com o título da Copa do Brasil.
Tem favorito, hein, Edu? Oi? Renata, não tem nenhum favorito. Oi! Não tem nenhum. Oi. Eu acho que vai ser um jogo doído de se ver. Ainda mais na terceira rodada, o que a gente está vendo do Corinthians, a gente está vendo do São Paulo, a gente não vê perspectiva nenhuma. Então, não time vou nem assistir esse jogo. Palmeiras que tá bem. Time palpite aqui ainda. Vai acompanhar. E outra, vai ser um medo de perder. Ninguém vai querer perder esse jogo. Kaká na lateral e o Hugo na lateral, time reserva, ó. Não, mas ele não preservou pro clássico. Então, preservou. Um tomou de 3 do Mirassol, tomou 3 do Red Bull. E vocês operaram a portuguesa. Ué, mas aí não é tudo time de Série A? Pessoal. O que, capelães? Todo o respeito que eu tenho, aqui está um São Paulino, mas vai dar dó de ver o que o Corinthians vai fazer com o São Paulo no final de semana. Mas assim, dó. Eu tô com dó de ver segunda-feira o doutor, o Cicinho e o Esgarbinho, os 3 mosqueteiros chegando aqui. Mesmo, porque vai dar... Não é o mesmo discurso que eu dei, não. Então, meu ponto de vista é, o Corinthians é amplamente favorito. O Corinthians, com minimamente força máxima, com seus jogadores recuperados, amassa o São Paulo. Então, o meu ponto de vista Qual que é a chance de São Paulo ganhar o jogo? Se o Luciano chegar... Qual que é a força máxima do Corinthians? Atenção que eu vou dizer aqui, ó. Campeão. Se o Luciano chegar... O Memphis tá Luciano, fora, Arboleda, antes do jogo começar... A força máxima é o transfer ban. Atenção. E esticar... Quase matou! Matou! Então, só pra fechar, se o Luciano puder esticar a mão e falar, gente, só 1-0 do Corinthians, pode ser, ele fecha na hora. Você tá falando de que time? Tem outra. Você tá falando do Corinthians? Não, mas ó, Que time você tá falando, esse odeio timaço isso. aí? Eu odeio isso. Aí. Eu vou ter que concordar com o Capelani. Aí, sim, vamos. Tá bom, Aí o Cicinho vai deixar assim? Ontem, Renata, ele falou que o São Responder Bernardo... ignorante, você responde com silêncio. Vamos ver porque, segunda-feira, assim, então. É tanta baboseira. Ontem ele falou tanto do São Bernardo que... Assim, você viu o São Paulo. Então, o Ronaldo já tem uma tática. Segunda, você vai vir de barba, cajado e um lençol branco. Se você vai vir de mosqueteiro, viu? Eu quero o mini mosqueteirinho Já tem a e a ideia pra mosqueteira. você. Não, e o mosqueteiro. Eu não quero nem ver isso, eu quero só ouvir os palpites. E palpite? Tem tudo na cena. Palpite para o majestoso. Jogaço de bola, 0-0. Capela. Vai dar pênalti São Paulo. 2-0 Corinthians. Eu vou de 1-1. Ainda bem, porque ontem você votou a favor Chico do Corinthians. Garcia. Senhor. 3-1 para o Corinthians. Giripoca vai piar. Marco Aurélio Cunha. Prepara. É rei dos palpites, hein? 2-1 São Paulo. Ronaldão, é a sua vez. 4-0 para o Corinthians. 3 de Yuri Alberto, que perdeu 2, hein? Sgarbi. Eu tô na dúvida se vai ser o Caleri de cabeça ou o Luciano fazer um golaço. 1-0 pro São Paulo, goleada. Cicinho. Giripoca não vai piar lá, não. Vai piar lá em casa, Giripoca. 2-1 tricolor. 2-0 Ipiranga. 2-0 Ipiranga lá no sul. Ipiranga. Lá no sul, capricha, Ipiranga. Continue secando que eu gosto, é assim. Desse jeito. Tá dando E eu certo, gosto do final de rapaziada. semana. Pra todo mundo, um excelente final de semana. O Fernando Fernandes chega com os donos da bola. E na segunda, voltaremos. Até lá, Brasil. Segunda-feira. 3 mosqueteiros segunda-feira. Beijo,